Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouquinho de Direito. E hoje eu falarei sobre o enunciado 640 do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre cabimento do recurso extraordinário. Diz o enunciado que é cabível o recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial civil ou criminal. Esse enunciado é de 2003 e é de grande importância a sua compreensão. Rapidamente falarei aqui sobre o que é o recurso extraordinário. Nós temos então os chamados recursos excepcionais, quais sejam o recurso extraordinário, cuja competência é do STF, e o recurso especial, cuja competência é do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, nós temos a previsão dos casos de cabimento do recurso extraordinário, que são limitados, justamente porque ele é excepcional, no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, por sua vez, do artigo 1029 a 1041, traz os procedimentos acerca desse importante recurso. Pois bem, e por que é dito que o recurso especial, o recurso extraordinário são excepcionais? Pelo seguinte, não estamos falando aqui de recursos que vão revolver, vão revisitar as questões fáticas, as matérias de fato. Esses recursos, eles visam apenas pacificar a interpretação das normas constitucionais, das normas federais em nosso ordenamento. Visa garantir que a última palavra, por exemplo, sobre questões constitucionais, fiquem com o Supremo Tribunal Federal, como veremos ao analisar o inciso 3 do artigo 102. Então, o que nós temos aqui nesses recursos é simplesmente uma análise acerca da tese jurídica, das questões de direito, para que você compreenda. Uma vez que um juiz, um julgador de primeira instância prolata uma decisão, é cabível então recurso para uma segunda instância. Essa é a regra. E nesta segunda instância, a matéria toda será devolvida. A questão fática, a questão probatória e também a questão de direito. O que seria uma questão fática? São os fatos narrados. Se determinada atitude foi tomada ou não, se foi correta ou não. E também as questões de direito. Se determinada norma constitucional, determinada norma legal abrange, abarca ou não aquela situação. Quando nós estamos diante de um recurso excepcional, perante o STJ ou perante o Supremo, as questões fáticas não são averiguadas, apenas a questão de direito, de forma que surge uma tese, uma interpretação coerente para unificar a interpretação da norma no âmbito do nosso ordenamento. Nós dizemos então que nesse caso há uma análise apenas da aplicação do direito. Pois bem, outro ponto importante para nós entendermos é que o recurso extraordinário ele tem uma fundamentação restrita, ou seja, apenas as matérias previstas na Constituição permitem o manuseio dessa impugnação às decisões judiciais. Outro ponto importante é que nós temos aqui também o chamado pré-questionamento, ou seja, é necessário que a parte pré-questione, traga o assunto que deseja que seja revisto pelo Supremo Tribunal Federal ao longo do processo. Ou seja, não basta alegar determinada questão constitucional apenas quando da interposição do recurso extraordinário. Isso já deve ter sido debatido pelas instâncias anteriores. Isso é chamado de pré-questionamento, ok? É necessário. Outro requisito importante do recurso extraordinário é a chamada repercussão geral, previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. A repercussão geral, então, ela foi incluída pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e visa, então, trazer um filtro para que nem toda questão realmente seja analisada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que haja uma racionalidade na análise por parte da Suprema Corte. E o que seria essa repercussão geral? Basicamente, se diz que há repercussão geral no recurso extraordinário quando estão sendo discutidas questões relevantes sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Ou seja, quando se percebe que o que está sendo discutido naqueles autos, a questão ali ultrapassa o interesse
das partes. Ou seja, é uma questão que vai repercutir para a sociedade, para a aplicação da norma em nossa sociedade, em nossa nação. Então há uma repercussão que vai além do interesse discutido ali naqueles autos. Reconhecida essa repercussão geral, e para que ela não seja reconhecida precisa a manifestação de 2/3 dos ministros do Supremo para dizer que determinada questão não tem repercussão geral. Uma vez reconhecida, então, será analisada a questão pela Suprema Corte. Pois bem, entendido isto, um ponto importante ainda, que o CPC ele traz uma presunção de repercussão geral quando se trata de decisões no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, lá no artigo 987, parágrafo 1º, nos diz que quando um tribunal decide um incidente de o chamado IRDR, de demandas repetitivas, se dessa decisão houver um recurso extraordinário, presume-se desde já a repercussão geral. Ok? Importante guardar esse entendimento. Então, vamos ao artigo 102, inciso 3. Nos diz então que compete ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Então você perceba que o Supremo precisa ser a última instância. Ok? Se houver alguma instância antes dele para analisar a questão, não pode ele analisar o recurso extraordinário para que não ocorra a chamada supressão de instância. Então, quando essa decisão ela ocorre em única instância ou em última instância, aí sim o Supremo poderá dar a sua palavra. Em quais casos? Quando a decisão recorrida contraria o dispositivo da Constituição, até porque nós vimos pelo caput, o Supremo é o guardião da Constituição. B, quando a decisão declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ora, quem dá a última palavra sobre a constitucionalidade ou não de uma lei federal ou de um tratado é a Suprema Corte. C, quando essa decisão julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Então, novamente, nós temos aqui que o parâmetro da decisão foi a Constituição. Daí que isso atrai a questão para o Supremo. E por último, quando julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Então nós temos aqui uma lei local que ela é julgada válida em detrimento de uma lei federal, ou seja, nós temos aqui um conflito federativo, o que atrai também a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Ok? Entendido isto, vamos voltar para o enunciado 640 que nos diz que é cabível então recurso extraordinário em duas situações. Primeira, contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada. Então nós temos aqui uma situação em que um juiz de primeiro grau decide e de imediato é possível o recurso extraordinário para o Supremo, ou seja, não haverá uma análise por Tribunal de Justiça, nem por Tribunal Regional Federal, nem por STJ. A questão será analisada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa primeira situação, o que nós temos aqui é a situação dos chamados embargos infringentes previstos na Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal, de número 6.830, trata então da execução em que a Fazenda move, ok? E no artigo 34 nos diz o seguinte, que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. O que significa esse artigo? Lá no âmbito da execução fiscal, quando o juiz decide, e se o valor da causa não ultrapassa um teto, não há cabimento de recurso para uma segunda instância. Ok? É a chamada causa de alçada, ou seja, quando a lei determina que há um valor, que é o parâmetro, para que uma causa seja ou não objeto de recurso para outras instâncias. No artigo 34 diz que, quando o valor da causa é igual ou inferior a 50 ORTNs, ok? Não cabe recurso para outro tribunal. Caberá os chamados embargos infringentes para o mesmo juiz que já prolatou a sentença. Ok? Para não ficar nenhuma dúvida acerca do que seriam esses 50 ORTNs, era um indexador que não existe mais, mas o STJ, em 2010, a primeira sessão,
determinou o seguinte: que para se calcular esse valor, nós recorremos então à quantia de R$ 328,27, que era o valor das 50 ORTN em 2001. Atualizamos, fazemos a correção monetária desse valor com base no IPCA-E até a data da propositura da ação e chegamos ao valor que é de alçada. Se a execução fiscal, ok, for de valor igual ou inferior, da decisão não cabe recurso para outro tribunal. É o que diz o artigo 34. Caberiam embargos infringentes para o juiz. A questão que surge é a seguinte: bom, e se a decisão envolve uma questão constitucional? Seria esse juiz a última palavra sobre essa decisão? Isso feriria a Constituição Federal, que nos diz que o guarda da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, para que a última palavra não seja desse juiz de primeira instância, mas seja do Supremo, naqueles casos previstos no inciso 3 do artigo 102 da Constituição, então caberia um recurso extraordinário. Okay, então nós temos essa situação interessante que de uma sentença de juiz de primeira instância teremos direto um recurso extraordinário. E outra situação prevista no enunciado 640 é que, também em relação às decisões das turmas recursais, no âmbito dos juizados especiais. Nós sabemos que nós temos os juizados especiais estaduais, cíveis ou criminais, previstos na Lei 9.099, temos também os juizados especiais federais e temos também os juizados especiais da Fazenda Pública. Nesse contexto, quem julga o recurso nominado, se for civil, ou apelação, se for criminal, é a turma recursal. A turma recursal não é um tribunal. A turma recursal ela é formada por juízes de primeira instância. Ok? E o que se diz aqui é que, também, para que essa turma recursal não seja a última palavra, ok? Nessas questões previstas no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, seria cabível, então, o recurso extraordinário, nesses pontos, ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, há um enunciado do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o de número 84, que nos diz que, nesse caso, compete ao presidente da turma recursal do juízo respectivo o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ok? Salvo alguma disposição legal em contrário. Então, com isso, nós compreendemos esse importante enunciado 640, que nos traz essas duas possibilidades de recurso extraordinário. Ok? Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo falarei sobre o enunciado 203 do STJ, que trata do recurso especial, também com um raciocínio parecido com este aqui. Ok? Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, e agradeço por estar inscrito neste canal. Ok? E até o nosso próximo vídeo.